Às vezes você olha nos ambientes aqui, você começa a ter ideias uma atrás da outra. É engraçado, eu acho que hoje de todas as reuniões, de tudo que eu fiz hoje, eu acho que nós passamos por mínimo umas 10 ideias novas de negócio. 10 ideias novas de negócio, assim, espetaculares. Pensa em coisas surreais que hoje nós olhamos e analisamos. Mas eu lembro do dia que eu não tinha ideia para ter um negócio. Eu queria ter um negócio diferente, eu não tinha ideia. E aí eu falei, cara, se eu não tenho ideia, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou sentar com quem tem. Foi o lance de sentar nas mesas. Você começa a sentar nas mesas, você começa a buscar ideias. Se eu falar algo para vocês, se vocês fizerem um grupo de WhatsApp só da galera que tá aqui, só do pessoal que tá aqui, e depois você começar a fazer conexões e perguntar, ei, o que você desenvolve? O que você faz? Com o que você trabalha? O que você acha que é o futuro do negócio? O que você tem de ideia? Cara, você vai começar a ter tanta ideia, mas tanta ideia de negócio, que você vai chegar, vai olhar e falar assim, o que eu ponho primeiro em prática? O que eu preciso colocar em prática primeiro para gerar um resultado? Por quê? Porque eu olho para as coisas e eu não consigo. Pensa num cara que tinha uma cabeça limitada. Uma cabeça limitada para negócios, para coisas. É engraçado que às vezes algumas pessoas da família, elas vão conversar, elas vão olhar, elas não acreditam no que a gente tem desenvolvido, no que a gente tem feito, porque ela fala, ei, eu te conheço, eu sei o quão limitado era, eu sei que você era o cara do instalador de ar-condicionado lá, como é que pode estar gerindo esse tanto de negócio, esse tanto de coisa? É nível de consciência. A sua mente, ela tem um teto, eu tava falando isso com a Emily agora há pouco, e é algo que você precisa entender. A sua mente hoje ela tem um teto daquele que você consegue desenvolver e fazer. E geralmente, o que você está vivendo hoje, você já está vivendo nesse teto. Por quê? Porque se tivesse como crescer mais, você já tinha feito. Ou seja, o que eu preciso? Eu preciso estar em novos ambientes, com novas pessoas, para quê? Para que eu mude a minha consciência, eu traga uma consciência nova, eu traga um conhecimento novo para que eu eleve esse nível. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, você está aqui agora, você está adquirindo conhecimento, sim ou não? Você está aqui agora, você está adquirindo conhecimento, mas a sabedoria, o conhecimento, quando eu aplico um conhecimento, ele vira uma experiência. Quando o conhecimento vira uma experiência, e eu aplico essa experiência na hora certa, da forma certa, isso é sabedoria. Ou seja, quando eu tenho esse entendimento, às vezes você está em vários lugares que você tem a consciência, mas não faz da maneira correta. Ou seja, não é sabedoria. Teve uma mulher uma vez aqui, ela pegou e veio num evento, e quando ela veio num evento, ela foi, tirou a foto e falou, nossa, eu fiz um bolo, eu sou confeiteiro, eu fiz um bolo para trazer de presente para você, e aí você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que? Ela falou, você acredita que eu pus sal no lugar do açúcar? Ela falou, eu fiquei tão nervosa, eu pus sal no lugar do açúcar. E aí ela falou, e não deu para trazer, porque ficou horrível o bolo. E ele falou, faço isso quase a minha vida inteira e errei. Naquela hora eu entendi, a pessoa tinha o conhecimento, tinha a experiência, mas usou na hora errada, do jeito errado. Ou seja, falta de sabedoria total. Quando eu tenho esse nível de entendimento, eu falo o seguinte, então o que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar com novas pessoas. E quando eu conecto essas novas pessoas, esse teto que eu tenho, as pessoas elas conseguem ter um nível de mapa mental elevado, elas conseguem ter um nível de experiência onde aquilo que você desenvolve naquela mesa que você senta, você expande a sua mentalidade. Quando você expande a sua mentalidade, aquele que era teto, ele vira piso para um próximo nível. É por isso que quando as pessoas elas mudam de ambiente, elas conseguem às vezes romper, elas conseguem elevar um nível de prosperidade sem mesmo elevar o nível de energia gasta naquilo. Muita gente acha que para ter mais resultado tem que gastar mais energia. E não é uma realidade.
Para que eu possa ter mais resultado, eu preciso crescer na mentalidade, porque se eu cresço na mentalidade, o resultado é natural, ele acontece. É engraçado que eu vejo várias pessoas no nosso meio que se conectaram, que chegaram, e essas pessoas elas começam a sentar numa mesa, que elas começam a ouvir coisas que parece que o cérebro dela vai fritar. Ela fala assim, não tô acreditando nisso aqui. Isso é real? Esse é um negócio? A gente falando de alguns negócios, e aí você vai falar de negócio, aí você fala de milhão de cá, e eu lembro a vez que eu sentei as primeiras vezes, eu não conhecia milionário. Quando eu decidi sentar nas mesas, eu não conhecia. A gente até fez, eu e minha esposa, os contatos lá pra gente conectar com o milionário, não consegui conectar, não tinha contatos, aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer para conectar com os milionários? E aí quando eu entendi isso, eu entrei num negócio de fazer o seguinte, eu falei, já que eu quero conectar com os milionários, já que eu vou fazer isso, e eu não tenho um milionário, eu vou conectar com os donos das empresas que eu atendia no ar-condicionado. E assim eu fiz, fui conectar com os caras. Eu lembro a primeira vez de sentar com um cara desse, a tremedeira que me dava. Eu levei um panetone da Cacau Show de presente, e aí quando esse panetone da Cacau Show que eu levava, eu tremia tudinho, assim, ó. E aí na hora que eu sentei na frente desse cara, eu falei assim, cara, eu tô aqui porque eu tô com um desafio de fazer meu primeiro milhão e eu queria saber como é que você fez para se tornar um milionário. E aí quando ele ouviu, ele viu que eu tava nervoso, ele deu uma risada, ele falou, não, senta aqui que eu vou te contar. E assim começou, ele começou a contar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foi os primeiros contatos que eu tive com alguém que era disruptivo, muito mais do que aquele ambiente que eu vivia. Eu saí de lá impactado com aquilo. Eu saí de lá assim, uau, o que eu tô vivendo? Eu falei, cara, como que pode? Aquele gás, aquela energia, eu falei, eu vou fazer, eu vou executar. Aí depois eu fui em outro, ouvia de novo, eu falei, eu fui em outra. Chega um momento que aquilo que era tão distante, pelo ambiente que eu tava vivendo, ficou tão fácil, mas tão fácil, que eu entrei num nível onde eu falei assim, cara, não faz sentido, esse 1 milhão é pouco demais. Esse 1 milhão é muito pequeno. E aí eu me vi nos momentos ali falando de milhão, parecendo que eu tava falando de R$1.000. Eu me tornei analista do Pablo, depois de me tornar analista do Pablo, eu me tornei CFO, e eu lembro das vezes eu tava lá fazendo transferências de 7 milhões, 15 milhões, eu lembro uma vez que eu fiz uma TED de 34 milhões de reais, e eu era o CFO, e na hora que eu fiz 34 milhões, eu olhei assim e falei, cara, pareceu que eu transferi 34 mil. Tipo assim, ficou muito pequeno na minha cabeça, e quando ficou pequeno, o que aconteceu? Acontece, porque você expandiu. Então, qual que é o próximo passo? O que tem te faltado para que você entre nesse nível da exponencialidade? O que tem te faltado? Existe um código poderoso que a gente chama, é o chamado multi, né? O cara de multinegócios. Mas existe um amigo, existe um código que ele é chamado código multi. Já ouviu falar, sim ou não? Sim ou não? Então anota aí, multi aí, anota aí, ó. Código multi. Qual que é o primeiro? Esse é um 5 passos que você vai ter. 5 passos que você vai fazer. A gente chama de código multi. O que é isso? O primeiro, a mentalidade. O que é a mentalidade? Se você cresce na sua mentalidade, da forma que a gente tem desenvolvido, da forma que a gente tem falado, se você entra no nível de crescer, expandir a sua mente, chegar em ambientes, começar a conectar, começar a falar, ei, deixa eu te falar, você tá aqui agora, não é só para você fazer conexões somente porque eu quero construir negócio. Às vezes você tá aqui agora, por quê? Porque o que a pessoa que tá do seu lado vai te falar, vai comentar, vai te dizer o que ela fez, o que ela tá desenvolvendo. Se ela às vezes comenta algo com você e você recebe um insight e usa no seu negócio, a sua mentalidade muda. Por quê? Porque o resultado, ele muda qualquer crença. Toda vez que eu aplico algo que eu estou vivenciando e aquilo gera um resultado em mim, uma crença muda. Toda vez que eu estou aqui agora, eu converso com uma pessoa e essa pessoa me dá um insight, eu aplico ele e aquele resultado vem, eu mudo um drive dentro da minha cabeça. Entenda o seguinte, tem vários momentos na sua vida que é como se você na sua vida, você tivesse um quebra-cabeça para montar.
E quando eu tenho esse quebra-cabeça para montar, esse quebra-cabeça ele vem cheio ele vem todo espalhado, desmontado. E cada pessoa que você vai conectando, você vai buscando uma peça de um quebra-cabeça naquela pessoa. Por isso é tão importante você estar num ambiente de pessoas de alto nível. Por quê? Porque quanto mais eu tiver, mais quebra-cabeça, mais peças do quebra-cabeça eu vou pegar. E aí sabe o que acontece? A aceleração ela acontece. Por que acontece? Porque se eu peguei algo aqui do Rafa, aí eu venho pegar algo de você, eu venho pegar algo de você, de repente eu começo a olhar, e naquela jornada que eu estava buscando esse crescimento, que eu estava buscando, eu entro num nível onde começa a clarear as coisas para mim, e quando eu enxergo aquilo, aí muda algo dentro da sua cabeça, e você fala, uau,